pecado, né? Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então, irmãos, com certeza, tá? Todos os pecados, né, apesar de sermos salvos, serão revelados. Tá? Então, cuide da sua vida. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se e nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que disseste às escuras será dito à luz, e que falastes ao ouvido nos quartos será publicado de cima do telhado. Características do juízo. Então nós vimos, né, sobre os crentes e os incrédulos. O juízo final ocorrerá, né, nós já comentei, sobre o milênio, né, que independente da teologia, o milênio vai acontecer, o juízo final vai acontecer depois do milênio, independente da visão amilenista, pós-milenista, pré-milenista. Jesus Cristo será o juiz. O juízo final ocorrerá depois do milênio, é o que acabei de falar agora. Bom, independente de uma das três visões principais, são visões, existem outras também, irmãos. A visão milenista, pós-milenista, pré-milenista, elas são as três principais, né? Sobre essa época e a natureza do milênio, é independente, tá? Os incrédulos serão julgados. Os crentes serão julgados. Então, não é porque você é crente que você não vai pecar. E não é porque você pecou que não será revelado. Os anjos serão julgados. Pois nós ajudaremos no trabalho do julgamento. Tem várias passagens, né? Quando Cristo vier, né, os crentes, né, os ressuscitados, virão com Cristo, né, e faremos parte, né, do julgamento, inclusive, né, dos anjos. Aplicação moral da doutrina do juízo. Qual é a aplicação moral, né? Algumas selecionadas por Grudem são muito interessantes. A primeira: satisfaz o nosso senso interior de necessidade de justiça do mundo. Então essa é uma aplicação moral, né? Porque quem crê em Cristo, né, ele tem que ter isso em mente, que não faremos justiça, mas queremos justiça, né? Quantas vezes a gente fica indignado, né, por roubo, em plena pandemia, né? O que nós temos visto, é só ligar a televisão, abrir um noticiário, você vai ver quantas coisas ruins acontecem. E nós desejamos justiça, né? Então, quando nós cremos na palavra de Deus, nós temos esse senso, né, interior de justiça saciado. Digo para os irmãos que não plenamente, né? Porque nós somos carnais e lutamos contra isso. Mas haverá um dia em que realmente, de fato, né, toda justiça será feita justiça. Tá? Toda injustiça será feita justiça.
capacita-nos a perdoar os outros livremente. Por quê? Né? Nós vimos e temos a consciência de que essa aplicação moral, ela não a justiça não é para agora, tá? Ela é futura e é dada àquele que de fato foi justo, né? O tempo todo. Cristo nos justifica perante o pecado, mas ele cumpriu todos os requisitos e pré-requisitos de justiça, né? O terceiro, constitui motivo para uma vida justa. Então, nós temos que temer a justiça de Deus. Não temos que temer a injustiça do homem. Temos que temer a justiça de Deus. Quarto, constitui grande motivação para a evangelização, né? Então, nós pensamos que a vida com Deus, ela é maravilhosa. A vida sem Deus, nós vamos ver agora com o inferno, né? Então, quando a gente tem consciência de tudo isso que nós vimos, isso nos fortalece a levar a palavra de Deus e mostrar para as pessoas que isso não é brincadeira, né? Que o diabo existe, né? Que o diabo tem um lugar para ele, que o diabo quer levar o máximo de pessoas com ele. Cristo é real, Deus é real e muito, infinitamente mais poderoso do que o diabo. E o diabo engana. E muitas pessoas servem, adoram ao diabo, mas porque são cegas. E isso nos motiva, né, a evangelização, a evangelizar. Tá bem, irmãos? Vamos ver um pouquinho do inferno? O inferno é um lugar. Ele é um lugar que é chamado de Sheol, em hebraico, e Hades, nós já vimos, né? Em grego. O inferno é um lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. O inferno é uma doutrina, né? É um ensinamento, é uma doutrina, e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está em Mateus 25, versículo 30. Consciência após o juízo. Então, irmãos, não é brincadeira. Você não morre e acabou, tá? Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é eterno. Nada do que Deus faz some, desaparece, tá? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, que não foi preparado para nós, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46 de Mateus 25. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, castigo eterno, tá?
e vida eterna, né? Ou seja, o castigo eterno é igual ao sofrimento imposto a quem é culpado, né? A palavra castigo, né? No dicionário, ela é o quê? O sofrimento imposto a quem é culpado. Horror aumentado pela sua continuidade, irremediável, onde pecado, com toda a sua essência e mal, estará sem nenhum livramento. Então, irmãos, o castigo eterno é um local, né, de sofrimento. A palavra castigo quer dizer sofrimento, imposto àquele que é culpado. Tá? E o inferno é um local que você não tem mais como se arrepender. Não tem mais a quem te livre. Talvez você não dê muito valor, né? Quem não é crente, lógico. Até a pessoa, né, que se diz crente, nós temos livramentos o tempo todo. Então, vários testemunhos mostram que Deus nos livra do mal. Por quê? O diabo, ele anda ao derredor, querendo dragar, né? Ou seja, avançar, morder, estraçalhar quem ele puder. A brecha que é dada a ele vai usar. Então vocês imaginam, né, isso, o diabo fica ao derredor. Imagina ele estando presente ao seu lado. Né? O horror aumentado pela sua continuidade. Tudo que é ruim, ele tem um começo. Isso vai se intensificando. Como a mentira, por exemplo. Né? A mentira, ela não tem perna curta, ela tem perna longa. Então, quanto mais você mente, né, mais desculpas, mais mentiras você vai ter que formular para suprir, para cobrir aquela primeira mentira. Né? Então, isso é um processo de continuidade. Só que será irremediável. Veja bem, onde o pecado, com toda a sua essência de mal, né? O pecado, ele é o mal em si. Né? Então, todo esse mal, né, que nós entendemos por mal, estará sem nenhum livramento. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui, né? Vários exemplos. Peste, doenças, desamor, né? São brigas, ódio, né? Dor. Então, quem sente dor, quem sente fome, né? Quem sente sede, sabe o que é sofrimento. Tá? Particularmente, irmãos, eu já sofri de sede. E é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Então já passei por situação onde eu fiquei desidratado por não ter água para beber. E é um sofrimento muito grande. E vocês imaginam isso, né, sem você poder ter, né, o livramento de Deus. Deus me salvou nesse dia. E quantas pessoas têm vários e vários e vários infinitos testemunhos, né, de doenças,
brigas, de situações variadíssimas, onde a mão de Deus, né, foi estendida, onde os médicos não têm explicação, onde as pessoas, né, que estavam condenadas voltaram à vida. Nós temos isso, inclusive, em passagens bíblicas, né, de Lázaro, por exemplo. Creiam, irmãos, acreditem, isso é real. Descrição do castigo eterno. Descrições. Fogo inextinguível, tá? Sempre quando se fala em fogo, né, se fala em sofrimento. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 43. É um lugar onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. Você quer que as coisas melhorem, que as coisas parem, e não acontecerá isso. Nem o fogo se apaga, nem o sofrimento, né? Fogo quer dizer sofrimento. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Está em Lucas capítulo 16, do 22 ao 24. Essa é uma descrição, né, real de sofrimento, né, de consciência após a morte. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Você vê a consciência, né, e o arrependimento dessa pessoa que morreu, né, que era um rico, que debochava, pisava naquele que dormia à sua porta. Então ele não era uma pessoa boa, ele não era uma pessoa que, né, veja bem, não é porque você é bom que você não vai estar aqui no inferno. É necessário, tá? É fundamental que você creia, que você ouça a palavra de Deus, que você creia, para que você seja selado com o Santo Espírito de Deus. E o diabo não vai ter mais poder sobre você. Vamos aprofundar mais ainda as descrições deste castigo eterno, consciente dos incrédulos. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado para o fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta, a sua imagem,
e aqueles que receber o sinal do seu nome. Então, irmãos, caminhamos a passos largos, tá bom? Eu diria assim, para este momento aqui, tá? Vários anticristos já vieram. A palavra de Deus diz, né, que haverá um maior, né, que será considerado a besta, será considerado, né, o próprio Deus aqui na Terra. E quando se fala em marca, são pessoas que o adorarão, como adoram hoje. Muito isso se intensificará. Mas o destino, né, eu quero alertar aos irmãos, não terão repouso, nem de dia e nem de noite. Tudo que o diabo faz é enganar. Ele sabe de tudo isso. O diabo fez de tudo mesmo. Usou toda a sua força para enganar a Cristo, lá no deserto. Mas Cristo, né, usou da palavra de Deus para combater o diabo. Então, irmãos, se você não conhece a palavra de Deus, ainda há tempo. Estamos no período da graça. Ainda dá tempo de você mudar sua direção, de mudar sua vida e de buscar a Cristo e evitar tudo isso. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Eterno. Tá bom? Consciência eterna. Afastamento da presença de Deus. A ira de Deus. Então dirá também os que estiverem à sua direita: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então nada disso foi feito para o homem. Para o homem foi feito o paraíso. Para o homem foi feito, né? O homem foi feito para estar na presença de Deus, para ser um amigo de Deus, para compartilhar, né, da grande obra de Deus. Mas muitos estarão aqui neste dia porque querem estar. Gruden coloca, né, uma nota no seu livro, que está na página 983 desse capítulo, né? 56. E ele marca um tempo aqui, né, onde ele presenciou isso, até a sua segunda edição de 2010 e na reimpressão de 2017. E diz assim: até mesmo por teólogos e evangélicos, a ideia de haver um castigo eterno consciente dos incrédulos tem sido negada recentemente, até, no caso, a segunda edição de 2010 e a reimpressão de 2017. Então, nesse período aqui, Gruden observou isso. Até mesmo por teólogos, ou seja, a ideia de haver um castigo eterno consciente dos incrédulos tem sido negada recentemente, então, nesse período.
até mesmo por teólogos evangélicos. Antes disto, já tinham sido negadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e por vários indivíduos ao longo da história da Igreja. Com frequência, aqueles que negam o castigo eterno e consciente defendem o aniquilacionismo. O aniquilacionismo, né, quando você... Ele diz o seguinte, né, é uma falsa doutrina, que quando você morre e você recebe, né, isso escatologicamente, recebe o julgamento final, depois você não fica eternamente com a sua consciência. Isso é totalmente antibíblico. Mas você é simplesmente apagado, eliminado. Ora, muito fácil, né? Muito fácil ser assim. Aniquilacionismo. Este ensino promove que os ímpios que tiverem sofrido a pena imposta pela ira de Deus por um tempo, Deus irá aniquilá-los, de modo que não mais existirão, né? Virou poeirinha, tá? Irmãos, nem a matéria ela tem um fim, né? Então, cada vez se descobre partículas menores do átomo, né? E a ciência ainda é limitada. E muitas partículas menores ainda existirão. Por quê? Tudo que Deus faz é eterno. Nada vira fumaça. E mesmo a fumaça ela tem massa, né? Tem densidade. O castigo será consciente, né? Então, não mais existirão. O castigo será consciente, porém não eterno, tá? Então, até o castigo ele é consciente. Acabou o castigo, né? Ele entende como essa segunda morte, a dissolução, né? O extermínio, o virar pozinho, né? Da sua alma, né? E não vai ter mais o que se lembrar, né? Isso é totalmente antibíblico, mas muito bem observado aqui, né, por Bruno. Argumentos apresentados a favor do aniquilacionismo. Está lá em Filipenses, capítulo 3, 19, 1 Tessalonicenses 5, 3, 2 Tessalonicenses 1, 9, 2 Pedro 3, 7 e outros, né? Só que o que se entende por aniquilacionismo, né, que fala nesses versículos de destruição, né, é sobre um efeito nocivo, e não de destruído, tá? Fica até difícil mensurar, né, o que é uma coisa destruída, tá? Até as matérias, né, elas, por mais que você destrua, como eu falei, os átomos, né, têm partículas. E cada partícula, a ciência vai provando que cada vez mais são menores e menores e menores, né? Características do inferno segundo a Bíblia. O inferno é um lugar de castigo eterno e consciente para os ímpios. É fogo inextinguível, sofrimento, lugar de tormento. Irmãos, isto é
real. Bom, olha que paz, né? Aqui nós vamos começar a falar de um novo céu e uma nova terra. Mas isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Tá bem, irmãos? Aqui nós vamos falar do capítulo 57. Tá? Um novo céu e uma nova terra. Então vai ter um estudo, né, sobre esse capítulo, só sobre esse capítulo. Tá? Então, irmãos, não percam não. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado, Senhor, por superar todas as dificuldades que tive. Creio, Senhor, que tudo isto é real. Creio, Pai, que não vou passar por isso. Creio, Pai, que muitas pessoas também não passarão. Pai, nos fortaleça a nossa fé, fortaleça nossas forças e que o Evangelho, Pai, seja pregado. Que as pessoas venham a entender todo esse processo. Que as pessoas venham a entender todo o arcabouço, toda a obra que o inimigo maqueie, Senhor. Revela, Pai. Revela, Senhor, aqueles que servem o inimigo. Mostra, Senhor, esse vídeo, que eles possam olhar, se conscientizar. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua abençoando, Pai, esse autor, que ele está vivo ainda, Senhor. Continua abençoando ao Gruden, para que quantas pessoas ele tocou e vem tocando com essa obra maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Amém.